Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra do canal do Sarai. Hoje nós temos como tema ainda a série que começamos no mês passado, que é a pureza do coração. E hoje o título desta palestra é Autoamor. Então, antes da gente dar início, vou pedir para todos vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos e conhecidos. Como toda atividade que nós fazemos, antes de dar início, vamos fazer uma oração para pedir que Deus abençoe o nosso trabalho. Então, vamos todos, por alguns momentos, silenciar o nosso coração, a nossa mente e pedir a Deus que abençoe a nós, cada um de nós que está assistindo o vídeo, que leve todas essas emoções, esses sentimentos que estamos juntos emanando de paz, de amor, a todos os lugares onde não haja esse sentimento, que haja falta deles. Vamos aproveitar o momento para expandir o nosso amor para todas as pessoas que estão nos hospitais, que sofrem por algum mal, seja ele físico ou psicológico. E vamos pedir ao nosso mentor, cada um peça ao seu mentor, que o ajude nessa caminhada terrena, ajudando que cada um de nós tenha mais fé em nós mesmos, mais fé na vida, mais fé em Deus, que é o amor e a misericórdia infinita. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o tema é o autoamor. E para ajudar nessa reflexão, nós vamos até o Evangelho, lá no capítulo 11, e nós escolhemos a mensagem do capítulo 11, como já disse, o item 11 também. E é uma mensagem de Emmanuel. E ela traz como título o egoísmo. Então, nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre autoamor e egoísmo. E a gente pode, a princípio, perguntar, mas o que tem a ver o autoamor com o egoísmo? Então, vamos recapitular. Se vocês acessarem aqui no canal, eu fiz uma primeira palestra no dia 6 de março, e lá eu explicava um pouquinho do nosso tema, né, desses meses, que é a pureza do coração. E lá, eu lembro que eu trabalhei, né, nós trabalhamos juntos, a questão do autoamor, que ela envolve 3 fases. Então, vamos lembrar. Então, essas 3 fases, elas se nomeiam como, primeira delas, é o autoconhecimento, a autotransformação e o autoamor. E nesse dia, no dia 6, que eu fiz a palestra, eu trouxe um pouquinho sobre a questão da gente ter o nosso coração purificado para que Deus ouça as nossas preces, as nossas orações. E é isso que nós vamos trabalhar aqui juntos. Como que a gente purifica o nosso coração para que a nossa prece seja agradável a Deus? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o egoísmo. Por que o egoísmo tem a ver com isso, com o autoamor? Então, vamos entender o que é o egoísmo. Então, Emmanuel, diz assim para nós: o egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da terra, pois retarda seu progresso moral. Então, olha só, a mensagem aqui de Emmanuel é muito enfática. Ele não diz apenas que nós devemos tirar o nosso egoísmo de nós, que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Ele diz aqui para nós que ela precisa desaparecer da Terra, do planeta Terra, pois retarda, né, o progresso moral do planeta. Então, veja como isso é grave. E ele, dando continuidade, ele fala assim para nós, olha, o egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Então, olha só o que ele diz mais para nós. E ele diz assim, ó, é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, dessa leitura de Emmanuel, nós vamos tirar umas passagens aqui para a gente
ir dando andamento. Então, a gente diz aqui, ó, primeiro, progresso moral. Então, o egoísmo, ele atrapalha o progresso moral do planeta. E ele diz a nós que a gente precisa de coragem, né? Coragem para vencer mais a si do que aos outros. E ele pede aqui, é um esforço pessoal. Então, infelizmente, não é algo simples, porque ela exige de nós um esforço. Ele diz até pra gente, parece que a gente tá até numa batalha, como ele diz aqui, olha, dirigir as armas, coragem e força. Então, esse é um primeiro, uma primeira percepção dessa questão do egoísmo. Então, a gente já sabe que ele é um mal, né, que ele precisa ser extirpado do planeta Terra, que ele precisa desaparecer. Depois a gente vai falar mais, porque como que a gente faz isso? E aí, eu vim trazer esse livro novamente pra gente ajudar, que é o Emoções que Curam, da Emance Dufault. O espírito, e quem é o médium é o Vanderlei Oliveira. E ele traz assim pra gente, olha, que alguns sentimentos que nós temos dentro de nós, que eles são próprios do ser humano, que ajudam no nosso progresso moral, né? Que são sentimentos que a gente tem aqui, ó, né? A culpa, a raiva, o medo, a tristeza, o orgulho, são sentimentos próprios nossos. Não é ruim a gente ter esses sentimentos, de maneira nenhuma. Porque às vezes a gente pode pensar, mas é ruim ter raiva, é ruim ter culpa, é ruim a gente ter medo, tristeza, orgulho. Não são ruins. Mas o problema, né, que ela vem trazer aqui pra gente, qual que é? Que esses sentimentos, quando o egoísmo faz vamos dizer assim, faz uma dupla com eles, então quando o egoísmo está junto com a culpa, quando o egoísmo está junto com a raiva, quando o egoísmo está junto com a tristeza, aí sim nós temos um problema, que aí a gente precisa nos esforçar para vencer. E mais, ela vai dizer assim, ó, que esse sentimento, quando eles estão em dupla, né, como eu disse aqui, por exemplo, o egoísmo com a culpa, ele vai sofrer uma transformação dessa emoção básica que nós temos, por exemplo, a culpa que eu estou falando aqui. E ele vai interferir no nosso crescimento evolutivo. E com isso, o que vai acontecer? Vai gerar sofrimento para nós. Então, ela vai dizer assim pra gente, olha, a culpa sob o golpe do egoísmo, o que vai acontecer? Transforma-se em remorso, perturbador e martírio destrutivo. Quando a raiva é dirigida pelo egoísmo, a mágoa gera o quê? Ela vai acomodar numa mágoa dilacerante e na depressão. Quando a tristeza, sob a pressão do egoísmo, encarcera-se no coração a revolta e a rebeldia. Então veja como o egoísmo realmente é uma chaga que precisa desaparecer na Terra. Porque ele se junta a outro sentimento básico que nós temos, que é um sentimento de culpa, de raiva, né, de tristeza, que é próprio nosso, né? Quem não sente culpa? Quem não sente medo? Quem não sente raiva? Quem não sente tristeza? Faz parte da nossa condição de ser humano. Mas o que não pode acontecer é que tenha, vamos dizer assim, uma tinta do egoísmo neles. Porque aí eles vão se transformar e vão trazer para nós sofrimento. Então vamos andar mais um pouquinho. Então a gente vai pensar assim, e como que a gente cura o egoísmo? Né? Porque como a gente está vendo, é algo muito sério, que como Emmanuel já disse, precisa do nosso esforço, precisa da nossa coragem. E como que a gente faz? Como que faz para tirar esse egoísmo dentro de nós? Porque quando Emmanuel nos chama que o egoísmo desapareça da Terra, a primeira pensamento que nos vem, falou assim, então tá. Então, né, Emmanuel disse isso para nós, nos conclamou, né, a lutar para juntar todos os nossos esforços, nos chamou a ter coragem para olhar para nós.
Então falou, então vamos acabar com o egoísmo, né? Vamos acabar com ele. E aí que é interessante. Na verdade, a gente não vai conseguir extirpar, né? Não é conseguir igual como algo, por exemplo, quando a gente compra uma fruta, um legume que tem uma parte podre, o que a gente faz? A gente pega uma faca, tira aquilo ali e joga fora. E aí a gente fica com a parte boa, né, do alimento. Não é isso. Não é isso que ele diz aqui pra gente fazer. A gente não vai conseguir tirar isso de nós. A gente pega aqui, faz uma cirurgia e arranca. Nunca mais eu vou ter esse egoísmo dentro de nós. Mas o que a gente faz? A gente tem que acolher. Acolher o egoísmo que existe dentro de nós. E para isso, quando a gente acolhe ele, fala, olha, tá bom, verifiquei o egoísmo em mim. E aí o que eu faço? Eu não vou pegar esse meu egoísmo e, como a gente já falou aqui, virar ele para culpa, virar ele para raiva, virar ele para tristeza. Não, eu vou colocar ele em uma rota segura, não é? Para que ele cumpra a sua função. Porque todos os nossos sentimentos, eles têm uma função benéfica para nós. E qual que é a função do egoísmo dentro de nós? A função do egoísmo é a preservação. Nós vamos nos preservar. Então, quer ver um exemplo que bem simplório para a gente entender. Quando eu vou atravessar uma rua e eu paro na calçada e olho para os lados, para verificar se não vem algum veículo que possa chocar contra mim, não é um egoísmo meu, é uma preservação. Eu vou me preservar do quê? De ser ferida, de ser machucada, porque é isso que acontece. Se a gente for atravessar uma rua e eu não prestar atenção, não olhar para o lado e vir um veículo e colidir em mim, dependendo da velocidade, a gente pode até vir a desencarnar, ficar muito doente, com muitas fraturas. Então, isso é uma preservação. Então, eu me preservo meu corpo físico. É essa a função do egoísmo. Se alguém vem contra você, vem te atacar, qual que é a nossa reação? A gente se defende. Né? Qualquer coisa que vem contra nós, né, no lado físico, a gente se defende. Então, essa é a função do egoísmo. Né? Essa é a função dele, da gente se preservar. Mas, quando Emmanuel diz aqui para nós que nós devemos, que ele deve desaparecer, é dessa forma. Porque voltamos o egoísmo para determinadas funções que são básicas, e aí a gente faz como se fosse uma amálgama. Sabe aquele coisinho que a gente tem aqui no dente, que junta, que você não sabe o que é egoísmo, o que é culpa, o que é raiva, porque eles são tão entrelaçados que você não consegue separar. Esse é o problema dele. Então, a gente tem um desafio. Qual que é o nosso desafio que a Emance vem trazer pra gente? Olha só. É a gente enfrentar os disfarces sutis que o egoísmo nos apresenta. Então, se a função básica dele é a preservação, quando eu misturo o egoísmo com a raiva, com a tristeza, com a culpa, ele se mescla de uma forma tão sutil que eu não percebo que aquilo é um egoísmo. Eu acho que aquilo é uma tristeza, simplesmente, ou tô com raiva no momento, depois passa, mas ele vai se revestindo daquele egoísmo. Então, a nossa missão nesse momento é o quê? É conseguir olhar e falar assim, tá, nesse momento que eu estou passando, será que não tem uma pintada, né, uma pincelada ali de egoísmo dentro da minha tristeza? Por que eu tô triste? Será que não tem uma pincelada de egoísmo dentro da minha raiva? Será que não tem uma pincelada de egoísmo, né, uma pitadinha de egoísmo na minha culpa? Esse é o desafio, é conseguir fazer essa nuance sutil que tem ali, né, naquele sentimento. E aí ele diz assim pra gente, ó, né, que nesse disfarce sutil do personalismo, nós devemos aprender a construir laços seguros e realistas com a própria consciência.
Então, nesse tema que a gente está trazendo aqui no canal, é justamente a gente aprender a olhar para nós e falar onde que eu devo procurar o meu autoconhecimento. Porque é ali que eu vou conseguir ter esse desdobramento do que é o egoísmo, né? Como que ele está misturado ali, da gente ter essa noção de realismo da nossa consciência. E para isso, quando a gente conseguir, né, aí vocês podem estar me perguntando, tá, Raquel, e aí, tá, eu descobri que é egoísmo quando eu estou determinada situação triste. Na verdade, não é só tristeza, é uma pitada, né, pitada do egoísmo. E o que eu faço? Então, a gente tem que procurar o caminho do meio, o equilíbrio e a harmonia. Quando a gente tiver em harmonia e equilíbrio entre as emoções, né? Vamos pegar aqui esse parzinho aqui, né? A tristeza e o egoísmo. Quando eu conseguir trazer assim um equilíbrio, né? Ou a minha tristeza não tiver nem muito alta, nem o egoísmo muito alto também, tiver ali ó, um equilíbrio, eles vão estar em harmonia, esses sentimentos. E aí, olha só, aí que é o bacana. A gente vai conseguir ter esse autoconhecimento e a gente vai ter uma autotransformação, porque tudo depende de nós e não do outro. Então, com o primeiro passo, que é o autoconhecimento, eu conheço, falo, olha, eu estou dessa forma, eu estou sentindo egoísmo, quando eu devia estar sentindo só tristeza. E quando a gente tem esse equilíbrio, o que nós fazemos? A gente se transforma. E aí que é interessante, porque aí depois, como disse a Emância aqui, nós não vamos ficar revoltados e nem ter rebeldia contra aquela determinada situação que nos apresenta em determinadas faces do nosso caminhar. Então, como Emmanuel já disse para nós, o que a gente precisa? A gente precisa olhar para nós com coragem, despertar a nossa consciência e não o nosso ego, que o egoísmo ele vai muito pro lado do ego, né? Dessa preservação. Olha, eu preciso me preservar, porque senão algo de ruim vai acontecer comigo. E isso muitas vezes é o ego falando e não a consciência desperta, porque eu não me olho com o ar realista da situação que está acontecendo. E aí ele diz mais aqui pra gente, ó. Então a gente quando nós olhamos com coragem para dentro de nós, para nossa personalidade orgulhosa e interesseira. Porque é difícil nós nos colocarmos como pessoas interesseiras, onde só o interessa a nós, a nossa situação, o nosso ponto de vista, o nosso sentimento. Isso é difícil, não é fácil a gente olhar para nós e nos reconhecermos como pessoas orgulhosas, interesseiras. Né? Por quê? Porque o ego tá olhando para você, olha, tome cuidado com o que você tá pensando, você vai se destruir. E não é isso que acontece, não vai acontecer. Quando eu olho para mim, tenho esse conhecimento, e depois com esse conhecimento eu faço uma autotransformação, na verdade, eu falo pro meu ego, sossega, né? Calma, né? Você não precisa me proteger tanto assim, né? O seu ponto de vista não é o único. Você não vai se autodestruir se você olhar para as outras pessoas, se você deixar as outras pessoas se expressarem, trazerem o que elas sentem. Porque o ego, a função dele, que é do egoísmo, é a preservação, é nos preservar. Só que isso traz muito, sim, do nosso passado, quando a gente só tinha o ego para nos defender. E hoje nós não temos só ele, nós temos esse autoconhecimento e essa autotransformação. E é por isso que Emmanuel, né, novamente ele, nos diz que nós precisamos de coragem para olhar para nós, porque por que coragem? Porque o que nós vamos achar, muitas vezes, não vai nos agradar. E a gente vai olhar para dentro de nós e vamos nos reconhecer como orgulhosos e interesseiros. E aí a gente pode pensar que a conversa está muito pesada.
né? Falou, nossa, mas essa conversa tá pesada, Raquel. E como que eu faço para realmente ali curar tudo? Então, a gente já deu aqui as duas palavrinhas de ordem. Harmonia e equilíbrio entre todos os sentimentos. E aí, o que nós temos que fazer? A gente tem que orientar esses nossos sentimentos para uma rota segura. E qual que é a rota segura? A rota segura é o auto-amor. O nosso, por isso que a gente está falando auto-amor. Não é amar ao outro. É claro que a gente deve amar ao outro. É o nosso dever. Mas primeiro a gente deve amar a si. Né? Amar a si como aos outros. Se eu não me amo, como eu consigo amar ao outro? Se eu não tenho um amor desinteressado e sem orgulho, como que eu consigo amar ao meu irmão sem interesse? Porque senão eu vou amar ao outro até quando ele pode me proporcionar algo. A partir do momento que o meu irmão não pode me proporcionar nada que me interesse, ou seja, que fique bem claro, acabou o amor. Não é? Só que o amor, ele não acaba. O amor, ele só cresce. E é isso que nós devemos ter essa coragem, ter esse esforço, né? Que a gente falava, é um esforço pessoal. É só eu consigo fazer esse auto-amor crescer dentro de mim. Então, a gente deve, então vamos repetir aqui para a gente já encaminhar, para a gente finalizar, né? Então, a gente deve orientar todos os nossos sentimentos, inclusive a raiva, a tristeza, a culpa, porque são sentimentos básicos do ser humano para o auto-amor, para essa rota do auto-amor. E aí, como que a gente chega nessa fase? Essa fase do auto-amor. Nós vamos voltar nas 3 fases que eu já iniciei aqui quando a gente começou essa conversa. Qual que é a primeira fase? O autoconhecimento. Então, eu tenho que me dedicar a me conhecer. E como que eu faço isso? Por meio de uma palestra como essa, por meio de livros, né? Esse livro que eu trouxe aqui da Emance é um livro excelente, né? Tanto que o título dele é Emoções que Curam. Né? O Evangelho, né? Quando Emmanuel diz assim para nós, né? Que a gente deve se esforçar, né? Então, é exatamente isso. E aqui, ele vem dizer para a gente ter mais subsídio, para a gente refletir, momento de reflexão. Ele diz aqui, ó, já é tempo de a humanidade lutar, a humanidade, olha o que ele diz aqui para nós, com bravura e virilidade. Mas, para isso, é preciso, inicialmente, expulsar o egoísmo do coração dos homens. Não é? Esse egoísmo que eu disse que só pensa em si, né? Revestido de interesse. Né? Porque o egoísmo da gente se preservar, né? Preservar a si, esse é importante, que ele também tem uma função. Mas quando ele diz, esse egoísmo que ele diz de expulsar, esse egoísmo interesseiro, que só diz respeito a si e as outras pessoas não partilham dessa minha experiência. Isso não pode. Porque já foi dito, a gente tem que amar a si como aos outros. Então, para a gente finalizar, né? Para chegar até o auto-amor, a gente tem que passar pelo autoconhecimento, então, que a gente já disse, livros, palestras. Né? Autotransformação, eu li, me apropriei desses conhecimentos, mas eu não posso ficar só repetindo isso. Eu tenho que autotransformar. Então, se eu conseguir transformar, né, um vício que eu tenho como egoísmo para que o meu coração se purifique, pronto, eu já dei um grande passo na minha caminhada. E é isso que a gente vem trazer aqui para vocês, né, para nós aqui, todos que ouvimos, da gente ter essa pureza do coração, né, lembrar do tema. Então, a gente vencendo o egoísmo, a gente consegue ter essa pureza do coração e, né, com o objetivo maior, se aproximar de Deus, né, porque Ele está dentro de nós. Então, para a gente finalizar, vamos repetir. Então, para chegar no auto-amor, a gente tem que passar pelo autoconhecimento, pela autotransformação, para que nós consigamos atingir o auto-amor. Então, pessoal, fica aqui o recado para hoje, de nós pensarmos, refletir, meditar um pouquinho,
Como que a gente está trabalhando esses sentimentos dentro de nós? Será que a gente tem acolhido esses sentimentos, transformados ele em alto amor? Então fica a reflexão para a semana, para a gente ir analisando com muito carinho. Sempre isso, né? Lembrar com muito carinho, se tratar muito bem, com muito amor. Então vamos, mais uma vez, elevar o nosso coração a Deus, agradecendo pela oportunidade de ouvirmos essas palavras tão importantes para a nossa jornada. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, que todas essas energias do amor, da paz, que brotam do alto, pensar em Jesus na nossa frente, com suas mãos postas, e saindo delas energias balsamizantes para todo o nosso corpo físico, espiritual, que os nossos pedidos de oração possam ser acolhidos com muito carinho, com muito amor, e que possamos ter a presença de Jesus sempre em nosso caminhar, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.